consegue provar matematicamente que as entidades físicas continuam a interagir, qualquer que seja seu afastamento. A causalidade, ou seja, causa e efeito, ela é global, ela não é local. Então não é o que eu faço aqui, agora, no pequenininho, que está gerando o efeito nos meus resultados. É um pouco maior que isso, né? O que quer dizer isso, minha gente? Negociar. A gestão de mudanças exige negociação. Identificar sistêmica e praticamente os pontos de alavanque que são legítimos a um processo de mudança para acontecer. Que precisa acontecer, quais são os pontos, os quantum leaps que podem fazer com que aquela mudança tenha futuro, seja promissora. Que a gente possa fazer a introdução de mudanças evolutivas também. Além daquelas que são legítimas e que estão pré-disponíveis no sistema, eu posso trazer mudanças que não estavam, que são evolutivas, que vêm a partir daí. E aí, começar a contar um pouco para vocês das práticas das pessoas que conseguem fazer isso bem, dentro de um novo paradigma. Até aqui tudo bem? Oh, graças, Senhor. Um dos aspectos muito importantes é consultar líderes formais e informais no processo de mudança. Quando eu estive com o Grinder, nesse processo das comunidades do México, nós fomos ouvir os líderes da região. Numa sociedade carente, quem são os líderes da região? Me ajuda. Isso aqui para sempre, a luz são os provedores, os religiosos, que mais? Políticos, líderes comunitários. Quem são líderes comunitários? Associação de bairro, traficante. A gente tem uma cabeça economista, né? A gente é capitalista, é isso mesmo. As estruturas que vieram de Descartes foram essas. A gente pensa nas lideranças, que afinal tem alguma coisa a ver com a grana ou com o poder, né? Mas no processo de change management não é a grana, o poder e a liderança formal tão somente que mandam no processo dinâmico sistêmico que a gente tem. Sabe quem é? É a senhora Maria, la dueña del bar. La senhora Maria, que é la dueña del bar, tem uma influência desproporcional naquela comunidade carente do México. E tem mais, eu acho que ela faz isso de um jeito quântico, porque ela nem fala com ninguém, o que ela pensa já está influenciando, né? Impressionante, a mulher não falou nada e já está, a opinião dela já está valendo, só dela sonhar. É curioso que nesse modelo que eu estou aqui provocando, a intuição fica autorizada e nós começamos a perceber fenômenos que eram tidos como mágicos, como elementos da natureza também científica. Então a gente vê a junção da espiritualidade com a ciência que está acontecendo de uma maneira, né? Vocês não viram esses mestres indianos, o próprio Dalai Lama, junto com Daniel Goleman, que eu trouxe para o Brasil a primeira vez em 95, 96, da inteligência emocional. Os grandes espiritualistas do planeta estão se juntando com os grandes cientistas do planeta. Por que será, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima, né? O Fritjof Capra mesmo teve a dança de Shiva, dessa ciência toda, né? Precisamos consultar líderes formais e líderes informais envolvidos no processo. Para isso você precisa saber eleger quem são os líderes formais e informais. No Parque Santa Cecília, a gente fez algumas coisas nessa direção durante alguns anos. Isso é resultado do meu primeiro livro, Autonomia para Vencer. Como esse processo de consulta pode se dar, como você pode fazer as listas, como você senta com essa gente e conversa com ela. Porque é o seguinte, se la dueña Maria del bar não apoiar o seu projeto e o processo de mudança, ele não acontece. E não é um processo marqueteiro de convencimento, não, vamos ouvi-la, porque às vezes eu vejo uns consultores que fazem trabalhos que poderiam ser um pouco mais quânticos, mas eles fazem trabalhos muito... o convencimento fica marqueteiro, sabe? Fica muito
a finalidade muito econômica. Então vamos consultar a Dona Maria, porque a Dona Maria nós precisamos contar com ela. Mas não é uma coisa honesta, sabe? Não é uma coisa que vem do entendimento, do envolvimento da Dona Maria, de uma maneira que eu poderia chamar de honesta. Não é um comprometimento com a mudança em si, é comprometimento com um projeto, não sei. Então vamos pensar em consultar os líderes formais e informais, realmente, para consultar, para ouvi-los. Quando a gente consulta líderes, quem são líderes informais nas companhias? Pode ser o cara que conta piada, pode ser o tiozinho da limpeza, podem ser os mais velhos, que são referência. Quem conhece as pessoas. Tem liderança informal do mal, né? A fofoca é uma rede inconsciente de ódio. Ela deve ser erradicada com todos os nossos esforços de change management. A fofoca é o ódio e a inveja não oficializados correndo solto. Erradiquem a fofoca. Demitam quem fofoca. Façam horrores. Reprimam a fofoca. Vocês estão autorizados a fazer isso. Porque a fofoca é uma rede informal de ódio e muito difícil de combater quando você está fazendo um trabalho sério, né? Mas existe essa liderança informal do mal também. Quem faz as coisas acontecer é um líder informal, mesmo que ele não seja chefe de nada. Muitos altos As podem ser classificados como líderes informais, aqueles de vocês que sabem o que é um alto A. É uma emoção primária do método Quantum, predominância, que quando a gente entra mais nela, a gente tem um movimento de autoconfiança, a gente se coloca de uma certa maneira, a gente é mais aberto a risco, a gente vai lá e resolve, tem um nível de autonomia e independência quando a gente faz esse alto A, verdade? Os altos As provavelmente acabam assimilando, porque se colocam. Os altos Cs também, lembra? Um jeito de liderar é a comunicação indutora, é o expressivo, é o que conta piada, é o que sabe se comunicar. Sabe como é que se reconhece um líder informal? As pessoas gravitam para ele inconscientemente em busca de orientação. Você faz uma rodinha lá na companhia, você faz uma reunião, mesmo no chão de fábrica, né? A gente junta a galera lá e tal. Eu já dei muito treinamento, vocês são colegas da área, a gente às vezes dá treinamento da meia-noite às 6 em fábrica, né? Tem que pegar turno e tal. Então você vê nas fábricas e você junta aqueles 10, 12, 15 homens e começa a conversa do projeto que a gente está fazendo e tal. O líder, não o chefe, o líder que está ali, aparece porque as pessoas gravitam para ele. Há uma confiança estabelecida que é não verbal. Esse cara tem que ser ouvido. Você precisa ter a oportunidade de se sentar à mesa dele, a cadeira dele, ou perto da máquina dele, na fábrica, seja o que for, e colocar, olha, a gente tem uma proposta, no rascunho. Dividir o rascunho com esse cara. E eleger quantos são. O genoma do sucesso, que pela Quantum Prime a gente tem trabalhado de várias formas diferentes, é uma maneira de identificar quem são as pessoas que são o exemplo de sucesso na sua casa, na sua companhia, na sua área, e como é que a gente pode spread out, né? Espalhar os padrões desse sucesso. 2 casos interessantes, na TAM, há muitos anos atrás, o Rolinho ainda era vivo e tudo, a gente elegeu 25 líderes informais que nós chamamos dos ases da TAM. Que não eram só líderes informais, eram também modelos de excelência como comissário de bordo. Você sabe, né? A gente quer um bom serviço. Mas você já entrou num avião, ou até mesmo num restaurante, ou num ônibus em que tem aquela pessoa na porta te recebendo, e que ela tem aquele sorriso amarelo? Seja bem-vinda, bom dia, bom apetite, boa viagem, senhor, boa viagem, senhora. E porque disseram para ela que ela tem que sorrir, não é? Um dos padrões de excelência esperados do serviço dela é o sorriso. Mas veja, o sorriso que você gosta, o sorriso que faz com que um ambiente de trabalho seja positivo, que você queira voltar naquele lugar, ele tem vida. Ele é meio solto, ele não é no manual. Ele é na inteligência da pessoa que te sorri. Tem inner sense, como dizia o Grinder, tem aquele senso de dentro. A pessoa sorri e fala, boa viagem, seja bem-vindo. E se você fizer uma pergunta fora do script, ela sabe responder. Porque ela está encarnada. Ela está pensando, ela faz parte daquele processo. Nós escolhemos 25 comissários de bordo e fomos